Irmãos, vamos ler então a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Nosso Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que esse texto, ó Deus, venha nos instruir, nos desafiar, também nos encorajar a pautarmos a nossa vida no centro da Tua vontade, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, como pregador agora, apesar das minhas limitações, e ajuda os meus irmãos também, apesar de suas limitações, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e que possamos, ó Deus, submeter a nossa vida à Tua vontade. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja, com certeza, não é uma empresa prestadora de serviços. Não é. Nem mesmo uma empresa prestadora de serviços espirituais. Não é. A igreja não é uma promotora de interesses políticos também. Não é esse o nosso objetivo. Não é para isso que nós existimos. E também a igreja não é uma organização de promoção social que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, resolver problemas sociais. É claro que em momentos particulares a igreja deve ser um agente também de transformação e de justiça social, mas isso não está no cerne do que é ser igreja. A igreja, meus irmãos, é fundamentalmente uma comunidade de discípulos de Jesus. Uma comunidade de discípulos de Jesus. E ser um discípulo de Jesus significa, em primeiro lugar, confiar nas palavras do nosso Mestre, mas também imitar o seu comportamento. Então, tem a ver com confiança e com imitação. Basicamente é isso que um discípulo faz para com o seu mestre. Ele confia, ele segue os seus ensinamentos, ele está sempre disposto a ouvir e apreender o conteúdo do que é dito pelo seu mestre. Mas mais do que isso, o discípulo tem total interesse em ser como o seu mestre, em seguir o modelo de comportamento, de atitude que o seu mestre tem. No cerne, meus irmãos, do projeto de Deus para a existência da igreja, está o propósito de expansão do seu reino nesse mundo caído e quebrado pelo pecado. A igreja existe para isso. Para que o propósito de expansão do reino de Deus aconteça. A igreja é instrumento disso no mundo. Então a igreja é tanto o resultado da missão de resgate de Deus, do seu povo, como também é um instrumento para Deus continuar realizando essa missão de resgate. Em outras palavras, a igreja existe por causa da missão de Deus, ou seja, é porque Deus veio ao mundo, na pessoa do seu Filho, para viver e morrer em nosso lugar e garantir para nós a salvação. Nós somos resultado disso. A igreja existe por causa disso, mas também a igreja existe pela causa da missão de Deus. Pelo que Deus fez por nós, nós somos agentes disso. Para isso nós existimos. Nós existimos por causa da missão de Deus e pela missão de Deus no mundo. Uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas,
Uma vez que nós pertencemos ao reino do amor de Deus, agora nós somos agentes dessa missão. Nós temos a incumbência de levar adiante a boa notícia de que pelo arrependimento e pela fé em Jesus, todas as pessoas podem ser salvas. E é sobre esse aspecto que nós vamos refletir hoje, sobre a missão da igreja, sobre o que, em essência, nós devemos fazer neste mundo. Nós somos igreja para promovermos os interesses de Deus. Não há fins lucrativos. Não há qualquer objetivo político, social, em primeiro lugar. Em primeiro lugar está promover os interesses de Deus no mundo, levando o evangelho às pessoas. E nós vamos refletir agora no texto, talvez o mais emblemático de toda a Bíblia, sobre o encargo que Jesus dá aos seus discípulos, de levarem adiante a sua missão. Esse é o texto talvez o mais conhecido, o mais comentado a respeito disso. Jesus estabeleceu uma comunidade de discípulos para que estes, por sua vez, fizessem o mesmo, ou seja, criassem outras comunidades de discípulos e assim por diante. Porque isso é ser igreja, é ser comunidade de discípulos de Jesus para promover os interesses do reino de Deus. Eu quero refletir então nesse texto que lemos, do 16 até o 20, em 5 pontos. O primeiro ponto é a importância da missão. A importância da missão. O versículo 16 até o versículo, a parte A do versículo 18, diz assim, me permita ler novamente. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Irmãos, essas aqui são as últimas palavras de Jesus. Se você ler este último capítulo do Evangelho de Mateus, você vai ver que é narrada aqui a ressurreição de Jesus, né? Ele aparece às mulheres, ele aparece aos seus discípulos, os judeus tentam esconder o fato de que ele ressuscitou, então ele se apresenta aos seus discípulos aqui. O versículo 16 diz que eles seguiram para a Galiléia, eles foram até lá porque Jesus mandou eles irem para lá, ou seja, é um encontro marcado. A importância do que vem na sequência se dá por quê? Porque estas são as últimas palavras de Jesus enquanto ele está com os seus discípulos em terra. É como se fossem palavras de despedida. E nós sempre guardamos as melhores palavras ou as palavras mais importantes para os momentos de despedida. Aquilo que nós nunca tivemos coragem de dizer antes. Aquilo que nós mais sentimos de forma profunda, vem à tona no momento de despedida. Aqui não há nada diferente do que Jesus sempre disse, sempre ensinou no seu ministério. Mas aqui ele resume o que de fato deve ser o centro da missão dos seus discípulos. Então a importância do que ele vai dizer se dá por conta disso. São as últimas palavras de Jesus. O segundo ponto, nós vemos aqui o motivo da missão, que aí ele diz no final do versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O motivo da missão é a autoridade de Jesus, e é uma autoridade sobre tudo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, autoridade cósmica. Ele tem autoridade sobre tudo que se pode imaginar, sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Então, o motivo pelo qual a missão que ele vai dar é importante é porque ele tem toda a autoridade. Ele é um rei, um senhor, que está determinando o curso de ação para os seus discípulos. Não é uma sugestão, não é uma proposta, não é um combinado. Ele está dizendo, vocês devem ir porque eu sou aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra.
Esse é o motivo pelo qual nós devemos nos concentrar no que ele vai dizer agora, que é a missão em si. No versículo 19, a parte A, ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Na revista atualizada está: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A Nova Almeida atualizada diz, mais fácil: vão e façam discípulos de todas as nações. A ênfase não está no ir, embora o ir seja parte da missão. A ênfase está no façam discípulos. Envolvam-se na formação de novos discípulos meus. E não somente aqui onde vocês estão. O propósito, a abrangência da atuação de vocês é em toda a terra. Se vocês se preocuparem só com a localidade de vocês, vocês estarão errados. Vocês precisam ter em vista toda a terra. Isso tem tudo a ver com o que é registrado por Lucas em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lá ele registra que Jesus disse assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso não é novidade, porque desde o início da Escritura, desde do nosso primeiro patriarca, vamos dizer assim, Abraão, Deus já estabeleceu ali: eu tenho em vista abençoar toda a terra por intermédio do teu descendente. Então, o escopo de ação do reino de Deus é toda a terra. E nós, então, temos essa missão, meus irmãos, a missão de fazer discípulos, a missão de contribuir com o reino de Deus, formando novos discípulos, pela evangelização, pelo ensino e tudo mais. A missão é essa, fazer discípulos. Mas ele não só dá uma missão, não só dá um alvo, mas ele também define qual deve ser o método. Qual que é o método? De que maneira essa missão deve ser executada? Ele diz na sequência do verso 19, no verso 20, portanto, o nosso quarto ponto, ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Com isso, ele elimina todas as outras possibilidades. Ele não precisa dizer aqui que novos discípulos não são formados, por exemplo, por programações diversas, por eventos, por noites de louvor, por música, ou qualquer outra coisa importante. Não, discípulos não são formados pela arte, não são formados pela retórica, não são formados por nada senão pelo batismo e pelo ensino de tudo que ele nos ordenou. Por isso a centralidade da palavra na vida da igreja. O batismo, em outras palavras, é o que? A integração das pessoas no corpo de Cristo por meio da profissão de fé. Uma vez que a pessoa entende o Evangelho, ela professa verbalmente a sua fé, ela é batizada e, portanto, integrada ao povo de Deus. E a partir de então ela é formada no ensino profundo das Escrituras Sagradas. É isso que forma um discípulo. É claro que eventos, programações são importantes para fortalecer a comunhão, para fortalecer a amizade. É claro que música é legal também, porque nós nos entrosamos, nós nos envolvemos, nós louvamos a Deus com a música. Tudo isso é muito bom. É possível até também, em alguma medida, evangelizar através da música. Mas fazer discípulos é muito mais do que isso. É muito mais. O método é este. Nós temos que buscar levar o conhecimento da palavra para que as pessoas conheçam e creiam e sejam batizadas.
E a gente deve se dispor também a ensiná-las, ensinar a palavra de Deus para elas, com paciência, com regularidade, com constância. Por isso a escola dominical, meus irmãos. A escola dominical encontra o seu propósito último no discipulado. Mas tem muitos que se ausentam, simplesmente não frequentam a escola dominical, ou seja, estão negligenciando a sua própria formação cristã. O discipulado, ele não acontece também só na escola dominical, ele acontece agora no momento de culto, de reflexão na palavra de Deus. Ele acontece num café da manhã, numa terça-feira, em que você se encontra com alguém para orar junto, para falar sobre a palavra de Deus, para esclarecer dúvidas a respeito da fé. Existe um aspecto formal do ensino da palavra de Deus, mas muito do discipulado acontece na informalidade, no dia a dia, no convívio com os nossos familiares, no dia a dia com os nossos colegas de trabalho. Esse é o foco, levar as pessoas ao conhecimento de Jesus, para que elas sejam batizadas e então iniciem um processo de conhecimento profundo da palavra de Deus. Esse é o método. E a garantia, por fim. Jesus não só diz que nós temos que fazer discípulos, porque Ele tem toda a autoridade para nos mandar fazer isso. Ele não só diz que esses novos discípulos devem ser batizados e ensinados na sua palavra, mas Ele também diz aquilo que vai garantir o sucesso dessa missão. Ele diz no versículo 20, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É isso que vai garantir o sucesso da missão. Nós gostamos de lembrar desse versículo em outros contextos. Momentos de sofrimento, de angústia, de dor. A gente lembra desse versículo 20 aqui. A gente lembra que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente está lembrando desse texto fora do seu contexto. Ora, qual é o contexto dessa promessa de Jesus? É este que nós estamos lendo e estudando. Jesus promete estar conosco na medida em que executamos a missão. Na medida em que dispomos a nossa vida a fazer discípulos para Ele, Ele então promete estar conosco e garantir o sucesso disso. Portanto, se eu não tenho nenhum compromisso com a missão de Jesus, por que eu poderia me apropriar da promessa dele, de que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos? Não estou dizendo que Ele não está, mas estou dizendo que a gente precisa ser coerente. A gente precisa se apropriar da promessa, mas sem esquecer que essa promessa é dada num contexto em que nós somos chamados ao serviço de promover os interesses do reino de Deus pela pregação do Evangelho, por fazer novos discípulos para Jesus. Algumas perguntas para concluir. Primeiro, para quem Jesus endereçou essas palavras? Alguém pode dizer, não, mas Jesus endereçou, Ele destinou essas palavras aqui para aqueles apóstolos, para aqueles 11, no caso, que estavam ali diante dele, e portanto, todos nós outros não estamos aqui no objetivo de Jesus. Jesus não disse isso para nós. Muitos leem essas palavras pensando assim, outros leem pensando, não, mas essas palavras aqui são para os pastores, são para os líderes, para os missionários que saem das suas casas e vão, então, fazer discípulos de outras nações. Por isso, meus irmãos, que esse texto tem sido, de forma irônica, reconhecido como o texto, não da grande comissão, mas o texto da grande omissão. Porque muitos leem isso aqui e falam, não, mas é para o pastor, é para o missionário, não é para mim. Muitos se esquivam, não, isso aqui não é comigo.
Meus irmãos, esse não pode ser o texto da grande omissão. Essa missão é para todos nós. Jesus dirige essas palavras para mim e para vocês. Uma missionária americana que veio e fez um trabalho maravilhoso no norte do Brasil. Perguntaram a ela como tinha sido o seu chamado. E ela disse: eu não tive nenhum chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Muitos estão esperando um grande chamado. Apareceu um anjo no seu sonho, dizer que tem uma grande missão para você executar. Não é nada disso. Eis a palavra de Deus. Vão e façam discípulos para Jesus. E Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Segunda pergunta: Jesus é realmente o nosso rei, meus irmãos? É claro, nenhum crente em sã consciência vai dizer que não, né? Todos nós vamos dizer: sim, Jesus é o meu rei. Mas se nós não estivermos envolvidos com a formação de novos discípulos, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele: olha, da minha agenda cuido eu. As prioridades da minha vida sou eu quem defino. O Senhor não tem nada a ver com isso. Eu invisto onde eu quero, eu passo o meu tempo fazendo o que eu quiser. Então tomemos cuidado, meus irmãos. A gente vem à igreja e canta: Senhor, entrego minha vida a Ti. Mas de segunda até domingo, às 5:30 da tarde, a gente faz o que a gente quer, e não o que o Senhor estabeleceu para nós fazermos. Jesus é realmente o nosso rei? Terceira pergunta: somos realmente discípulos de Jesus, meus irmãos? Somos realmente discípulos? Há uma grande diferença entre um crente que é membro de uma igreja e um discípulo de Jesus. Há diferença. Há diferença. E aqui eu utilizo as palavras do reverendo João Petrecelli. Ele diz que um crente, ele professa a fé em Cristo, ele frequenta uma igreja uma vez por semana, ele contribui financeiramente com essa igreja, e ele até, um bom crente, ocupa um cargo na igreja. Tem alguma atividade, tem um cargo na igreja. E muitos de nós, especialmente na liderança, digo aqui por os pastores, os presbíteros, olham para esse que é crente, que segue essas características, e nós nos damos por satisfeitos. Parece que isso é o mais importante. Mas, irmãos, isso é menos do que Jesus espera. O que caracteriza um discípulo de Jesus é, em primeiro lugar, a fé em Cristo. Sim, a fé em Cristo. Ele professa a fé em Cristo. Mas mais do que frequentar a igreja uma vez por semana, o discípulo de Jesus tem um alto comprometimento com a igreja local. E esse alto comprometimento com uma igreja local não se traduz meramente em uma frequência maior. Não. Compromisso é mais do que assiduidade. Compromisso é mais do que marcar presença. Fé em Cristo, comprometimento com uma igreja local. Terceiro, conhecimento profundo da doutrina de Cristo. Conhecimento profundo da palavra de Deus. Coisa que o crente comum não se importa tanto com isso. O discípulo de Jesus se importa. Ele quer conhecer mais. Ele quer conhecer a palavra de Deus. Ele quer conhecer em profundidade a palavra de Deus. E em quarto lugar, o discípulo de Jesus, ele abraça e obedece à missão do seu mestre.
A missão de Jesus passa a ser a sua missão de vida, a razão da sua existência. Isso caracteriza um discípulo de Jesus. E que distingue em um grande percentual daqueles que são crentes, meros crentes, membros de uma igreja. Como nós podemos nos engajar com o discipulado? É a próxima pergunta. Se fazer discípulos é algo importante e nós queremos nos envolver com isso, queremos abraçar a missão de Cristo como a nossa missão, então como nós podemos fazer isso? Meus irmãos, primeiro, nos envolvendo diretamente com a formação de novos discípulos para Jesus. Há nesse texto aqui, basicamente, 4 etapas bíblicas do discipulado. O primeiro é o evangelismo. É quando nós pregamos o evangelho. No texto da grande comissão lá de Marcos fica isso muito mais claro, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelização é parte do discipulado, mas não é tudo. Não é tudo. Existe também a segunda etapa, que é a integração, ou seja, tornar essa pessoa que conheceu o evangelho um servo que faz parte da igreja, que entendeu o compromisso que ele tem que ter com a igreja, ele então se submete ao batismo, ele é integrado à igreja. Integração, evangelismo, integração. Terceira etapa, o ensino doutrinário profundo. Conhecimento desde a bibliologia, o que é a Bíblia, como a Bíblia foi formada, passando pela doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, até o final, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, conhecimento profundo. Essa é a terceira etapa. Mas também não para aí, o conhecimento não é um fim em si mesmo. A quarta etapa é a reprodução. É quando alguém que conhece, que foi evangelizado, que foi integrado ao corpo de Cristo, que recebeu o ensino profundo da palavra, agora faz o mesmo com outros. Esse é o ciclo completo da missão de Deus no mundo. Então é assim que nós podemos nos engajar com o discipulado. Talvez alguns darão mais ênfase em uma parte ou em outra, o que é natural, depende muito também dos dons espirituais de cada um, mas nós temos que estar envolvidos, cada um de nós. Em segundo lugar, fazendo do discipulado a prioridade número 1 da nossa vida. Prioridade número 1. Onde nós formos, ter como objetivo não meramente ir a determinado lugar ou fazer determinada coisa, mas ser um instrumento de Deus para discipular alguém ali onde nós estamos. E nós perdemos muito isso de vista, de que Deus nos dá oportunidades diariamente de testemunhar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Aproveitemos essas oportunidades, tenhamos isso como prioridade da nossa vida, a nossa missão de vida, mas também orando a Deus pelas pessoas, para que Ele quebrante o coração, para que Ele nos dê sabedoria nesses momentos de oportunidade, e também contribuir com a missão financeiramente, inclusive, conhecendo projetos de irmãos e irmãs que evangelizam, que fazem discípulos em outras nações. Nós temos também a oportunidade de participar disso com o nosso investimento financeiro, para que eles estejam lá em nosso lugar. E agora a última pergunta, para concluir. Que tipo de igreja queremos que seja a Igreja Presbiteriana Oceã, aqui em Praia Grande? Que tipo de igreja nós queremos que a nossa igreja seja? Uma igreja cheia de crentes, que frequentam semanalmente os cultos, que contribuem financeiramente com seus dízimos e ofertas e que ocupam cargos? Ou uma igreja cheia de discípulos, que amam a Jesus,
que são altamente comprometidos com a Igreja de Jesus, que conhecem profundamente a doutrina do nosso Senhor e abraçam e obedecem a missão de Jesus como a sua própria missão e razão de existência. Que tipo de igreja nós seremos, meus irmãos? Que tipo de igreja? Que Deus faça de nós uma comunidade de discípulos parecidos com Jesus. De pessoas que entenderam a missão e que deixaram de viver para si mesmas, para se comprometerem com algo maior e eterno, que é trazer vidas ao conhecimento do Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso.